Bruno, feliz Páscoa. Agora, tira uma dúvida. Explica um pouco a Pascuela, o que é Pascuela, por que as pessoas continuam dando Feliz Páscoa ao longo da semana. Explica um pouco pra gente isso aí, Bruno, por favor. Abraço. Então, Pedrinho, você me perguntou sobre o significado da Pascuela. Essa tradição de estender por uma semana a celebração da Páscoa tem uma origem muito remota. Uma origem que já no século IV já encontramos como, por exemplo, numa determinação do imperador Valentiniano II, já com o Império Romano cristianizado, ou seja, já tendo o cristianismo como sua religião oficial, que no ano 389 ele determina que em Roma e Constantinopla, as duas capitais do Império, fosse por uma semana estendida a celebração da Páscoa, a festa, eram dias festivos, inclusive do ponto de vista civil. Mas essa tradição tem uma origem ainda mais remota, que é a tradição da celebração da Páscoa judaica. No livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 15, nós vemos que Moisés, ao dar as determinações de como se deveria celebrar a Páscoa, diz que durante 7 dias não deveriam comer pão com fermento, ou seja, comer os pães ázimos. E depois no versículo 19, sempre do mesmo capítulo 12 do livro do Êxodo, se fala que não deveria ter nenhum fermento na casa dos judeus por 7 dias, em sinal dessa comemoração estendida da Páscoa, a deles, que era a libertação da escravidão no Egito. E nós cristãos, portanto, dando continuidade, celebramos também por uma semana a Páscoa, já não a libertação da escravidão material, física, mas da libertação do pecado através da morte e ressurreição de Jesus. E durante essa semana de comemoração, era tradição na igreja antiga que os recém-batizados, chamados neófitos, ou seja, que acabam de receber a luz do batismo, a luz da fé, que eles tivessem catequeses especiais para reforçar aquele compromisso batismal. Também outra tradição muito interessante ligada à oitava de Páscoa é a tradição do Agnus Dei. Eu me lembro quando eu era pequeno, lá no Rio de Janeiro, uma vez na paróquia de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, a minha mãe comprou uma espécie de uma carteirinha que tinha escrito Carteira de Identidade do Cristão, e dentro tinha plastificado uma espécie de uma circunferenciazinha pequenininha feita de cera. O que era isso? Era a cera do Círio Pascal. Porque havia uma tradição aqui em Roma que no sábado depois da Páscoa, ou seja, já 6 dias depois da celebração do domingo de Páscoa, os recém-batizados, chamados neófitos, ou seja, recém-iluminados, recebiam esse Agnus Dei, essa circunferenciazinha. Eu tenho aqui até um exemplo feita na época do Papa Paulo VI, aqui. Era um pouco menor a que eles tinham. E isso tinha como matéria-prima o Círio Pascal, aquela vela grande que se utiliza na vigília pascal, né, que representa a luz de Cristo, Cristo ressuscitado, cuja luz vence as trevas. E era dado a todos os recém-batizados como uma lembrança, mas também como um sinal de proteção e dessa vida nova que tinham recebido no batismo. Assim que a minha proposta, durante essa semana de Páscoa, é que a gente também possa reforçar a nossa fé batismal, naquilo que a gente deve rejeitar, porque é contrário a ela, sobretudo o nosso egoísmo, e também de procurar conhecer melhor aquilo que a gente professa, que a gente crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que cremos no Filho Jesus, que é o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou, que cremos no Espírito Santo, que é aquele que nos dá vida nova, que cremos na igreja, que cremos na remissão dos pecados, que cremos na ressurreição da carne, que cremos na vida eterna, na comunhão dos santos. Que possamos então nos comprometer sempre mais, vivendo a fé não como algo simplesmente intelectual, mas algo que transforma a nossa vida. Uma feliz Páscoa a todos vocês.